Olá, meus amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, esteja na sua casa. Que alegria estarmos juntos mais uma vez com o programa A Bíblia e a Família. E de imediato quero te convidar para nós fazermos uma oração no início dessa programação. Senhor, nosso Deus, bendizemos o teu santo nome. Com o coração agradecido a Deus, nós nos voltamos a ti em oração, pedindo que o Senhor fale conosco mais uma vez nesta noite. Que o teu Santo Espírito possa falar aos corações deste pai de família, desta mãe, deste filho, em toda esta família, ó Deus, a tua palavra possa encontrar guarida nesta noite. Permaneça conosco, nos dê a direção em tudo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos. O programa Bíblia e Família, esse programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, essa igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Estamos juntos mais uma vez e nesta feita nós estaremos trabalhando uma temática comum, comum no sentido de intuito familiar. Hoje nós vamos falar sobre protegendo a família. Então é muito comum um pai de família, uma mãe, ter esse interesse de proteger a sua família. E nós vamos ver através da palavra de Deus, à luz das Sagradas Escrituras, como proteger a nossa família. Exemplos de homens que com suas atitudes protegeram a família. Ou porque também não falar de alguns homens que, devido às suas más atitudes, não conseguiram proteger as suas famílias. E para esta noite, para nós entendermos sobre este assunto, está conosco, eu acredito que é pela primeira vez, primeira vez, José Adriano, um cooperador aqui na nossa igreja, que Deus tem levantado e nos abençoado. José Adriano, seja bem-vindo ao programa Bíblia e a Família. Irmão Josimar, é um prazer imenso estar aqui nesse programa abençoado, a Bíblia e a Família. E para mim é um privilégio explanar um pouco sobre essa temática, né, protegendo a família, principalmente no contexto atual, que é muito importante, como proteger a família à luz das Sagradas Escrituras. Estamos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor a respeito desse tema. E você que está em sua casa, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Irmão José Adriano tem sido uma bênção e nesta noite está com essa tarefa e acredito que nós seremos muito abençoados. Mas antes de nós ouvirmos a exposição da palavra de Deus sobre esse tema, protegendo a família, quero fazer menção de você que ainda não é inscrito no canal da igreja. Por favor, se inscreva, acione o sininho, deixe sempre os seus likes nas nossas programações e quero te pedir agora, encarecidamente, compartilhe essa programação para mais alguém, talvez um irmão, um amigo, no grupo de WhatsApp, e compartilhe agora, porque para que mais vidas, mais famílias sejam alcançadas com essa programação. Então faça isso e você vai estar abençoando mais famílias. Também queremos mandar um forte abraço para o nosso pastor Djalma Silva, sua mãe digna esposa, a irmã Givanete, são nossos líderes aqui e sempre tem nos abençoado. São um casal muito, mas muito abençoado. E também dizer que este canal da igreja, nas suas programações, tem o propósito de honrar a Deus. Então, sinta-se à vontade com o programa A Bíblia e a Família dessa noite, porque promete muito. Meu irmão José Adriano, protegendo a família. Eu gostaria de ler um versículo, sim, irmão José Adriano, e depois queremos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus através da exposição. Aos Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 7. Aos Hebreus 11, versículo de número 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo
a fé. Esse versículo fala de Noé, que fez a arca para a salvação da sua família. Então, cai muito bem aqui, protegendo a sua família. Irmão José Adriano, o tempo em que nós estamos vivendo, não nos resta muito o que fazer, senão realmente proteger a nossa família. É um tema muito atual, porque pelo contexto que estamos vivendo hoje, a família muitas vezes tem sido banalizada, né? Esse nome família, mas à luz das Sagradas Escrituras, temos exemplos, né, que é o qual o Senhor nos traz, e homens de Deus que, por obediência ao Senhor, protegeu a sua família no contexto ao qual eles viviam. E Noé não é diferente disso. Sim. Noé traz grandes lições para nós no contexto atual, como proteger a família, como instruir seus filhos, sua esposa. E com certeza, nesta noite, eu não sei qual horário que você estará assistindo o programa, mas com certeza Deus trará grandes lições através da Sagrada Escritura sobre esse tema, protegendo a família e tendo por base a vida de Noé. A vida de Noé. O capítulo 6 de Gênesis vai falar a respeito de Noé, e o contexto da vida de Noé não era tão fácil. Não era tão fácil. Não era tão fácil mesmo. E não é por acaso que o próprio Jesus trouxe o exemplo de Noé, né, para mostrar o advindo da sua vinda. Assim como foi nos dias de Noé, será também quando o Filho de Deus vier para criar a terra. E ele comparou como se comportava aquela geração. E no meio daquela geração existia um justo que não compactuava com o contexto a qual ele vivia, mas fez tudo o contrário. E tem um texto, Josimar, Sim. que me permita ler, é o versículo 22 do capítulo 6, que aqui onde está o segredo. 22, 6, Gênesis, né? Gênesis. Você em casa, se estiver assistindo em casa, na comunidade da sua casa, puder pegar o exemplar da Bíblia Sagrada, fique à vontade para acompanhar. Seu smartphone aí está à sua disposição. É um texto a qual eu posso dizer assim, o texto áureo desse contexto aqui. Versículo 22 do capítulo 6 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Agora, qual era o contexto que Noé vivia? Quando a gente vai para o início do capítulo 6 de Gênesis, a gente logo percebe como se encontrava aquela geração. O versículo 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O mal. Esse era o contexto a qual Noé vivia. Aí no versículo 8, a gente começa a observar algo muito interessante. A Noé, porém, ou seja, mas o Senhor mostrou benevolência. Como o Senhor mostrar benevolência a um homem que o contexto está todo voltado, todo contaminado pelo mal. Porém, Noé foi alguém que o Senhor achou graça. E através de Noé, o Senhor levanta outra promessa. Mas aqui nesse texto a gente vai discorrer quais foram as atitudes que Noé tomou para que a sua família fosse salva diante daquilo que o Senhor tinha dito a Noé. É certo que o versículo 5, ele é muito forte. Versículo 5. Porque o versículo é bem claro, dizer que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre mal.
Não tinha um Mas momento, continuamente. não tinha um momento que aquela geração tivesse um relato assim De bondade, bondade. de Não- coisa santa. não. Não tinha. Era sempre mal. Somente para o mal. A O mal inclinação do seu continuamente. coração, dos seus pensamentos, era sempre inclinado para o mal. E Noé, dentro desse contexto, achou graça aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor mostrou benevolência a Noé. Mas o que é que Noé fez de tão diferente para que ele se destacasse nessa geração? Aí nós percebemos no próprio texto, o versículo 9, ele já começa descrevendo a história de Noé. Noé era homem o quê? Homem justo. Uma das características que diferenciava Noé daquela geração. Enquanto aquela geração era praticante da injustiça, Noé era praticante da justiça. Ok. Aí outra característica de Noé, ele era íntegro. Na minha tradução, reto. Reto. Enquanto as pessoas eram sempre mal, Noé era sempre reto. Sempre íntegro. Perfeito. Entre o povo da sua época. Dessa geração Dessa geração perversa. Aí vem a questão. Era fácil para Noé? Será que não seria mais fácil Noé não ir com a multidão? Sim. Não estar lá junto com a multidão? Sim. Ou ele se opor a tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor? Nessas atitudes de Noé, eu vejo a proteção que ele estava trazendo para a sua família. Fica muito claro isso. Essa atitude, esse modo de viver de Noé vai contribuir para a salvação da sua família. Perfeito. É então que, no versículo 1 do capítulo 7, Deus diz a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Agora, por que Deus não disse assim, você e sua família é justo? Porque Noé representava a família dele. Perfeito. Noé era o representante da sua família. Isso nos traz lições que um pai de família, cabeça do lar, ele tem uma responsabilidade gigantesca para com seu lar, sua casa. Na proteção do seu filho, da sua esposa, daquilo que pode manchar, macular o seu relacionamento familiar. E Noé, nesse contexto, nessa geração má e perversa, encontrou graça diante dos olhos do Senhor. E essa graça gerou salvação, proteção e livramento. Outra coisa que nós encontramos em Noé, Noé ele tinha 3 filhos. 3 filhos. E os filhos de Noé, eles eram casados, e foram 8 pessoas que entrou naquela arca. E hoje podemos trazer o contexto que a arca representa Jesus Cristo, proteção. A quem eu tenho que levar a minha família? Qual é o caminho que eu tenho que levar a minha família? Tudo isso gera essas perguntas diante desse texto. Outra coisa importante, isso tudo mostra a característica que Noé tomou, atitude, melhor dizendo, que Noé tomou, que trouxe proteção, salvação e livramento para a sua família. Porque Deus não disse, entre você na arca, deixe sua família. Não, entre você na arca e toda a sua família, toda a sua casa. Porque a família está no coração de Deus. Deus ama a família. Enquanto o contexto atual quer destruir a família por ensinamentos que é contrário à palavra do Senhor. Ensinamento que vai de encontro à palavra do Senhor em termos de santidade, caráter, justiça. A palavra do Senhor nos ensina, nos exorta a trilhar por um caminho diferente que o mundo tenta levar as famílias. E Noé é um desses homens
que de fato traz lições que mostram como mostra. proteger a família em um contexto totalmente adverso à palavra do Senhor. Irmão Adriano, o senhor poderia dar exemplos bíblicos de homens, como o senhor mesmo disse aí, Noé era o representante das suas atitudes e levar a sua família ao livramento, à salvação. O senhor poderia dar exemplos de homens, de líderes da família que, pelas suas atitudes, iam condenar a família, iriam trazer danos para a sua família, só para a gente contextualizar isso? Podemos trazer dois exemplos aqui. Dois exemplos. Que é muito claro. Uhum. Acã. Perfeito. Está lá em Josué, capítulo 7, ou não? Capítulo 7, o versículo 20 e 24. Isto, Josué 7. Josué 7. Acã é o primeiro exemplo. Exemplo. Acã, pela sua atitude, ele trouxe prejuízo à sua família. Capítulo 7 de Josué, e o versículo 20 e o versículo 24. Mas vamos lá ler o 20. Acã respondeu, né? Josué diz assim: responda a verdade, no versículo 19. E Acã respondeu a Josué. Tudo isso, Josimar, foi num contexto que ele foi guerrear contra Ai. Contra Jericó. Contra Ai. Contra Ai aqui, sim. Só que ele diz assim: não precisa muita gente. Exato. Quando eles foram, devido a esse pecado de Acã, que ele pegou os pertences de Jericó, que o Senhor não permitiu que eles pegassem. Perfeito. E ele escondeu aonde? Na sua tenda. Cavou lá, escondeu na sua tenda, como que ninguém soubesse. Porém, isso foi um ato de desobediência. Isso trouxe consequência, não só para sua. No contexto daquele momento, trouxe consequência para toda a nação. Não foi nem só para sua família, foi para a sua nação inteira. Porque Israel foi à peleja e voltou derrotado. Quantas famílias perderam seu ente querido? Sim. Seu esposo, seu filho. As mulheres ficaram em casa, os filhos foram guerrear. Outras famílias foram prejudicadas. E pela desobediência de Acã, veio essas consequências. Acã lá escondeu aqueles pertences. O povo foi à batalha. Quando Josué viu aquele povo vindo, pensando que ia trazer notícias boas, foi notícias de derrotas. Meu Deus. De destruição. E era uma guerra fácil. Fácil. E Josué ali cai por terra ali. Ora ao Senhor. E o Senhor disse a Josué, no versículo 10. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Israel pecou ou foi Acã? Porém, o pecado de Acã, como chefe de tribo, trazia consequência a todo Israel. Ele representava Israel. Perfeito. Aí o que é que acontece? Deus pede para que Josué chame cada chefe do clã, e ali é onde caísse a sorte, Deus ia revelar porque eles tinham perdido a batalha de Ai. E caiu justamente na tenda de Cã. Aí Josué falou lá no versículo 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não me esconda. Aí ele caiu em consciência, é verdade. Que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, aquilo que agrada aos olhos, aquilo que é perfeito aos olhos, mas ele não mediu as consequências. Eu os cobicei e me possei deles, então escondido no chão da minha tenda. Quer dizer, da minha família, da minha casa, a quem eu poderia... Do convívio da minha família, que é um local que eu preciso proteger. Eu trouxe maldição para lá. Trouxe desobediência. Por quê? Porque a cobiça, o desejo desenfreado de Acã levou esse pecado.
Aí o versículo 24, como consequência, então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos, o que era mais precioso, seus filhos e filhas, seus bens, que é os bens materiais, os bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Jacó. O que é que aconteceu ali? Todos foram apedrejados e queimados. Quer dizer, a atitude de Acã levou à tragédia, à destruição de sua família. E quantos, no contexto atual, quantos têm levado destruição para sua família por cobiçar aquilo que não deveria cobiçar, trazer aquilo que não deveria trazer para o seio da sua família. E ali começa a desavença num lar, com o filho, com a esposa, muitas vezes a traição, o desrespeito, a falta de companheirismo. Isso aí vai corroendo a família e leva a família à destruição. E não é isso que o Senhor quer. Não é. Porque o que levou tudo isso foi a desobediência de Acã. O chefe da família desobedecendo, trazendo consequência para toda a sua casa. Só que existe outro que viria a destruição, porém, pelo um ato da sua esposa, foi revertido aquele mal. Porém, depois ele faleceu, ele morreu. Mas a sua família... A sua família foi salva. Mas o seu ato ficou registrado. E quem é esse homem? Está lá, é descrito lá em 1 Samuel, capítulo 25, que é Nabal. Nabal também, ele teve uma atitude muito imprópria, muito imprópria, porque Nabal era um homem muito rico, né? Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 25, a partir do 10. Só que eu quero ler o versículo 3, que ele demonstra, que ele mostra umas características de Nabal. Olha, como proteger minha família no contexto que vivemos hoje? São características que nós não devemos ter em nossas vidas. Mas Nabal tinha. Quem era Nabal? Seu nome era Nabal. E o nome da sua esposa era Abigail. Mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Ou maligno. Olha as características que Nabal tinha. O que é que Nabal fez para que trouxesse, para que viesse uma tragédia para a sua família? Davi, quando estava fugindo de Saul, ele precisou se abrigar em alguns locais. E os seus, como é que eu posso dizer? Não servos, mas aquele que estava com Davi, ele estava protegendo nas campinas os bens de Nabal. E chegou um certo momento que Davi estava fugindo de Saul, pediu alimento para os seus soldados. E os soldados levaram mensagem até Nabal. É o versículo. Vamos ver o versículo 7. Sei que você está tosqueando, né? Suas ovelhas, quando os seus pastores estavam conosco. Nós não os maltratamos. Isso aqui é a resposta dos soldados, né? E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse dele. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seus filhos, Davi, o que puder. Quer dizer, nos ajude no que puder. Nós estamos tanto precisando, nos ajude. Os rapazes, né, que estavam ali, que estavam nesse diálogo com o servo de Davi, foi até Nabal e levou essa mensagem de Davi a Nabal. Olha a resposta de Nabal, versículo 10.
Nabal respondeu: então esse seu servo de Davi. Quem é Davi? Quem é Davi? Desprezo. Menosprezou mesmo. Desprezo. Quem é esse filho de Jessé? Davi com certeza era muito conhecido, Sim. porque como não ser conhecido vencendo o gigante Golias? Sendo genro do rei. Mas quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Meu. Só que essas atitudes de Nabal, trouxe uma sentença para toda a sua família. E isso foi uma ingratidão, né? Foi uma ingratidão, porque Davi estava protegendo os seus bens. Exatamente. A E presença de Davi Davi é uma protegia proteção. seus bens. E obviamente, o texto não relata, mas obviamente houve talvez homens mal intencionados, talvez para roubar ali Nabal, Porém, e foram impedidos por Davi. Pelos jovens de Davi. Mas Verdade. Ingratidão também. Um dos servos de Nabal, ele chega até Abigail. Olha o versículo 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiro para saudar o nosso Senhor. Mas ele os insultou. Em vez de ser grato, de ser agradecido, ele insultou a Davi. Do deserto, Davi enviou mensageiro, né, para saudar o nosso Senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Olha o exemplo do servo, o testemunho. Foram muito bons para conosco. Mas quem era Nabal? Homem rude e mau. Não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estivemos com ele, nos campos, nada perdemos. Quer dizer, proteção. Porém, olha o versículo 16 resume isso. Dia e noite, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas, agora leve isso em consideração e veja o que o Senhor pode fazer, o que a senhora pode fazer. Quer dizer, reparar o dano que Nabal está causando para com a sua família. No versículo 16, aqui nessa tradução, de muro em redor nos servir, ou seja... Quer dizer, proteção. Davi era como se fosse um muro de proteção. Aí o servo... que a senhora possa reverter essa situação. Porque Davi vinha armado, né? Vinha. O versículo 13 diz aí que ele já vinha armado para destruir todo. Destruir mesmo. Não ia matar só Nabal, não. Toda aquela família. A atitude de um homem colocou sua família em perigo. Em risco. Perigo. Meu Deus. Enquanto Acã trouxe destruição mesmo para toda a sua família, não teve como reverter, aqui a atitude sábia daquela mulher reverteu essa situação. É o que pode acontecer com você. Sim, glória a Deus. Nesse contexto que você está vivendo, se você trouxe perigo para a sua família, situações adversas que podem trazer destruição para o seu lar, é tempo de reverter essa situação. Glória Como? a Deus. Trazendo atitudes que glorificam o nome do Senhor. Põe o seu joelho no chão, peça a graça ao Senhor. Com certeza Deus reverterá esse mal que possa estar advindo sobre sua família. Consequências de uma atitude de um marido, talvez, em um momento falou, ou está agindo, de um pai que está agindo. Pode haver essa reversão, né? Pode ter, de uma atitude sábia, de uma mulher sábia, como Abigail, e na sua casa você talvez possa ser essa Abigail. Para reverter o mal. Sabemos que Deus, o nosso Deus, ele proclama o mal, mas através do arrependimento, através da humilhação, Deus, ele tira o mal. Ele não conclui com o mal. Sabemos disso. E é nesse contexto, irmão Josimar, que estamos vivendo hoje. É um desafio para nós, mas não devemos baixar a cabeça.
devemos seguir firme no propósito. Servindo ao Senhor, protegendo a nossa família e caminhando junto para o céu. E é isso que Noé fez, servindo ao Senhor, sendo justo ao Senhor. Ele trouxe ensinamento, proteção à sua família. E juntos entraram na arca. E é assim que nós devemos viver. Sim. Servindo a Deus, cumprindo a palavra do Senhor, ensinando nossos filhos, a esposa, no culto doméstico. Sim. É algo muito importante, culto doméstico. E assim, dia após dia, nós estamos protegendo a nossa família dos danos que possa vir lá de fora. Sim. Nós estamos colocando barreiras de proteção no nosso lar, na nossa casa. E nós podemos continuar lá em Noé. Então, até então, irmão José, dá para se perceber muito claramente que a questão de proteger a família está diante das atitudes do pai, da mãe, da liderança. E o não proteger a família também está baseado em atitudes erradas ou a falta de atitudes certas, né? Não fazer, omitir. Agora, tudo isso baseado na palavra do Senhor. Baseado na palavra de Deus. Obedecemos a palavra, trazemos a palavra como alicerce do nosso lar, as nossas atitudes estarão de acordo com a vontade do Senhor. Sim. O nosso caráter, o nosso falar, o ensinamento, tudo estará dentro do contexto da palavra do Senhor. Muito bom. Aí vem outra. Pronto, com isso Noé trouxe livramento para a sua família. Imagine só, Josimar, que quando Deus pediu para que Noé entrasse na arca com a sua família, lá em 2 Pedro, capítulo 5, segunda carta de Pedro, capítulo 5, quem era Noé? Noé se calou diante das barbáries que a sua geração vivia e praticava, que era má continuamente, seu pensamento, não tinha um momento que pensasse algo bom, mas sempre o contrário. Será que Noé poderia ter dito, não, eu não aguento mais assim, eu não vou mais falar de justiça, eu não vou mais praticar justiça, porque é impossível nessa geração. Mas Pedro trouxe algo aqui, falando de Noé. Quem era Noé naquele contexto? Sim. Além de justo, temente a Deus. Justo e temente a Deus. Ele era pregoeiro da justiça. Imagine só, pregoeiro da justiça. Muitos dizem assim, que o contexto onde você vive determina quem é você. Que o mundo prega. Mas não é verdade. Mas não. No contexto em que vivemos, a palavra do Senhor é que tem que nos conduzir. Perfeito. E Noé aqui, ele tinha, se formos trazer exemplos que muitos trazem para dizer por que está vivendo o que estão vivendo, porque o meu ambiente é assim, Sim. devido isso eu estou praticando essas coisas, eu tenho que ser, eu tenho que estar de acordo com o ambiente, senão eu vou ser excluído. Sim. Só que essas atitudes trazem consequência para o seu lar. Tá no grupo ali de trabalho, aí começam a sair para certos eventos, aí porque eu trabalho naquele ambiente, eu tenho que ir com eles. Sim. Tem coisa que precisa ser evitada. E Noé, ele não compactuava com isso. Foi o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 12, a parte A do versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Não tomar forma, não praticar aquilo que os outros praticam. E outras para não ser um camaleão. Não ser um camaleão. Que muda de acordo com o ambiente. É o que o senhor acabou de falar a respeito. Por isso, quando eu li o texto de Noé, veio isso na mente. As atitudes de Noé trouxe segurança para seu lar, sua família. Outra coisa que nós observamos aqui é que Deus destrói o ímpio. Todos os ímpios foram destruídos, mas o justo foi salvo. Os que
não praticaram a justiça foram destruídos no dilúvio. Uhum. Porém, Noé, o pregoeiro da justiça, foi salvo do dilúvio. A arca, lugar de proteção. Quem é essa arca? O Senhor Jesus. Ele é a nossa proteção. Devemos estar a nossa família nele. Devemos pôr a nossa família sempre aos pés do Senhor Jesus. E isso trará segurança no presente e no futuro. Porque Perfeito. a nossa perspectiva não é só no agora, no já. Não, a nossa perspectiva é futura. Estamos servindo a Deus, protegendo a nossa família, mas estamos juntos caminhando para o céu, o lugar que o Senhor reservou para todos nós. Muito bem, muito bem. Meus amados irmãos, estamos caminhando já para o final da nossa programação, mas ainda eu gostaria de propor, irmão José Adriano, dois exemplos foram dados de homens, de líderes de famílias que não protegeram a sua família, ao contrário, né? Iam trazer, eu trouxe dano e ia trazer dano. E estamos falando agora, desde o início, falando de Noé. Eu gostaria de um segundo exemplo de um homem, de um patriarca, de um líder que tomou atitude pela sua família e que conduziu a sua família diante da geração duvidosa, mas ele tomou atitude de ser eu e a minha família aqui. Eu vou proteger a minha família. Tem mais um exemplo? Tem sim. Josué. A gente vê isso claramente em Josué, no capítulo 24 de Josué. 24 de Josué. Deixa eu só encontrar esse versículo, mas temos o exemplo de Josué. Nós, 24 e 15. Josué. E aí? Quando nós somos desafiados para que a nossa família seja envolvida nesse contexto deste mundo, onde muitos estão caminhando, levando a sua família para esse contexto que desagrada ao Senhor, que o Senhor desaprova. Mas eu, como um pai de família, e aproveito desde já para mandar um beijo aqui para minha esposa, a paz do Senhor para o meu filho, a qual o Senhor tem me concedido. Que bênção. Né? Que estamos casados há 14 anos, fazer 15 anos de casados. Meu filho vai fazer 7 anos, né? Muito bom. E toda noite, assim, meu filho, ele tem a Bíblia 365 dias. Sim, que traz exemplo. E nós intitulamos aquele momento de Trilhando pela Bíblia. Trilhando pela Bíblia. E cada dia ali nós trazemos um contexto da palavra do Senhor, da criação. Já falamos sobre Noé, Abraão, Moisés, Josué, Davi. E ali nós vamos trilhando pela Bíblia, ensinando a criança, mostrando para ele. E Josué, ele falou para todos. O que é que Josué falou para todos? Versículo 15. Se porém... O versículo 14, vamos ler o versículo 14. Agora tema o Senhor e sirvamo-nos com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrate e no Egito, e sirvam o Senhor. Sirva com fidelidade, com integridade. Joga aqueles deuses que os seus antepassados serviram ali, além do Eufrate. Só que no versículo 15, olha só. Se vocês não decretam essas palavras, não quiser servir ao Senhor, não quiser lançar os deuses de vocês, que foi além do rio Eufrate, dos amorreus, Josué disse o seguinte: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, se você não agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Escolha. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrate, ou aos deuses do amorreu,
em cuja terra vocês estão vivendo. Mas porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós devemos tomar essa atitude. Eu decidi servir ao Senhor com a minha família. Servir ao Senhor é proteger minha família. Obedecer a palavra do Senhor, eu como chefe de família, é proteger o meu filho, a minha esposa. Sim. É colocar a barreira de proteção do Senhor no meu lar, na minha casa. Meu filho na escola, minha esposa não trabalha, eu não trabalho. Mas sempre pedindo ao Senhor que nos proteja, nos guarde. Porque decidimos servir ao Senhor. Por isso, Noé, no contexto daquele, decidiu servir ao Senhor, sendo justo, um homem temente a Deus. No meio de toda aquela geração, o Senhor encontrou em Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Deus mandou que Noé construísse a arca e trouxe instruções de como ele deveria construir a arca. Aí no versículo 22 ele diz: e Noé fez tudo o que o Senhor ordenou. A bênção da família, a proteção da família está em obedecer ao Senhor, em servir ao Senhor, em cumprir aquilo que o Senhor, na sua palavra, ordena para nós. E Josué sabia disso. Sabia. Por isso Josué disse: olha, se vocês decidirem a não servir ao Senhor, porém eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu contextualizo esse texto com aquilo que Deus falou para Daniel no último versículo. Tu, porém, vai até o fim. Se o da esquerda olhar, voltar, deixar de servir a Deus, mas tu, porém, vai até o fim. Porque no fim das coisas estará a nossa recompensa. E tem outros textos que nós poderíamos trazer, como os pais: instrui o menino no caminho em que deve andar. Não é dizer o caminho, é estar junto com ele. Outra coisa que eu poderia contextualizar aqui, os pais de família, na escola bíblica, a gente podemos prestar atenção numa coisa. Quando você vê muitas crianças na escola bíblica, é porque os pais estão. Quando você vê poucas crianças na escola bíblica, é porque os pais não estão. Verdade. E eu peço para que vocês vão para a escola bíblica, leve sua esposa, leve seu filho, leve sua família. Com certeza é um ato de proteção que você está trazendo para o seu lar. Por isso, instruir o menino no caminho em que deve andar. Isso aqui traz relação de caráter, santidade, justiça, porque a criança está vendo no pai as suas atitudes. E é nessas atitudes que vai forjando o caráter do filho. Perfeito. Outra coisa, no Salmo 127, eis que os filhos são herança e bênção do Senhor. Como eu vou desprezar aquilo que é herança e é bênção do Senhor? Agora, eu posso trazer aqui um texto que está lá no Salmo, de proteção. Pode ver que é uma cadeia. Começa pelo esposo, vai derramando sobre a esposa e caindo sobre os filhos. O Salmo 128. Salmo 128. Salmo muito conhecido, 128. Mostra como... É o Salmo da Família, é o Salmo né? da Família, que é intitulado Salmo da Família. 128. Como estamos protegendo a nossa família? As atitudes influenciam muito nisso. Ó, o versículo 1: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Feliz prosperidade está em obedecer ao Senhor. Família próspera e feliz está em obedecer ao Senhor. Que alegria foi para Noé ver seu ente querido ali, todos protegidos no meio daquele dilúvio. Vendo seus filhos, as suas noras. Prosperidade, fala disso também.
Sua mulher, aí começa agora a decorrer sobre a sua família. Sua mulher será como videira. Esse será aqui remete à consequência primitiva de quê? Do dono da Do dono casa, da casa, do do pai de cabeça, do família. pai de família, Uhum. em obediência ao Senhor, trará bênção Temor, também para a sua perfeito, família. Perfeito, perfeito. Essa era como uma videira frutífera em sua casa. Bênção, irmãos, é É bênção. benção. Aí vem o quê? Seus filhos serão como brotos de oliveira Uhum. ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem, O pai de o pai família, de família, o chefe o de chefe casa. de casa que teme Ao ao Senhor. Senhor. Por isso, quando nós servimos a Deus, obedecemos a Deus, trazemos proteção para a nossa família, salvação e livramento. Quem não quer ver seu ente querido, seu filho, a sua esposa no céu, junto com o Pai? Eu sou crente, minha esposa que fique de lado, meu filho que se vire. Não, essa não deve ser nossa atitude. Cada um tem a sua Cada escolha. um tem a sua escolha, mas o que é que eu estou fazendo para influenciar minha esposa, Exatamente. meu filho? Que Cristo é o único caminho que nos leva à salvação, proteção e livramento. Está aqui. Assim será abençoada. Que bênçãos são essas? Uma esposa frutífera, Uhum. filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, segurança. Uhum. Quer dizer, aquilo que produz, aquilo que dá fruto, Uhum. é tudo isso decorrente da obediência do homem, da casa. Aí que o Senhor abençoe desde Sião, para que vocês vejam a prosperidade de Jerusalém em todos os dias da sua vida. Mas o segredo está em obedecer ao Senhor. Assim como Noé obedeceu ao Senhor, foi justo, em meio a uma geração, Andou com andou com Deus. Quer dizer, essas atitudes, essas características têm que estar em minha vida, em meu lar, em minha casa, em sua casa. Com certeza isso trará proteção, salvação e livramento para a sua família. Glória a Deus. E encerro fazendo também menção do que o próprio Jesus disse ao terminar o Sermão da Montanha, quando ele vai dizer: aquele que ouve a palavra de Deus e pratica será semelhante a um homem, a um pai de família, a um construtor que vai construir sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, o vento, a casa não cai. Mas aquele que ouve e que não pratica é como aquele pai de família, aquele construtor que vai construir a sua casa sobre a areia. Vem os rios, o vento, a tempestade, chuva, mas aquela casa cai. Perceba que a atitude do construtor, a atitude do pai de família em construir a sua casa sobre a rocha, manteve ela de pé. E consequência, os que não praticaram é esse homem que constrói uma casa sobre a areia, sem se preocupar com a sua segurança. Gente, eu fico olhando assim, uma das razões porque tantas famílias destruídas, sem esta proteção, porque está nas más atitudes dos homens, do pai, da mãe, da liderança. Que Deus nos ajude, através dessa programação, através desta palavra, termos a consciência de que as nossas atitudes protegem ou não protegem a nossa família. E o nosso foco é que as nossas famílias estejam protegidas no Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Nesse final do programa, queremos ouvir as considerações finais. O irmão Adriano se dispôs a estar aqui conosco, fez a exposição da palavra de Deus, a exposição desse tema, protegendo a família, de maneira muito prática e muito abençoada. Irmão Adriano, suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, irmão Josimar, por essa oportunidade de trazer exemplos bíblicos que nós possamos seguir para proteger nossa família, nosso lar, nossa esposa, filho. Não tem outro caminho a não ser obedecer a palavra do Senhor. E eu desde já faço um convite a todos a participarem da escola bíblica, que eu sempre considero que a escola bíblica é um baluarte. É algo importantíssimo
que você possa estar presente, e isso é um ato de proteção à família. Sim. Desejo a todos que Deus continue abençoando ricamente no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, esse foi o nosso programa Bíblia e a Família, e desde já mandando um forte abraço mais uma vez ao nosso pastor. Sempre fazemos menção da nossa liderança, o pastor Djalma Silva, a irmã Giovanete, a sua esposa. Sempre fazemos menção da nossa liderança porque honramos a nossa liderança. E também dizer para você que este programa, que este canal da nossa igreja aqui na cidade de Santa Rita, ela dispõe de cultos ao vivo na terça-feira, no domingo à noite, culto ao vivo, nas quintas-feiras à tarde, às 15 horas, círculo de oração ao vivo, e também temos a programação Kid e esse programa, a Bíblia e a Família. Então, sempre esteja conectado, esteja sempre conosco e sendo cada vez mais abençoado. Então, eu quero agradecer a sua audiência por ter assistido, porque acredito que foi Deus quem te direcionou para estar aqui agora, vendo essa programação e provocando dentro do seu coração o desejo de estar cada vez mais protegendo a sua família. Eu quero convidar a todos para nós orarmos, fazer esta oração final, convidar o nosso irmão José Adriano, que nos fez essa exposição protegendo a família através da Bíblia Sagrada de maneira tão prática, convidá-lo para estar fazendo esta oração também. Amém. Ó Deus, somos gratos a Ti, Pai, Obrigado, em nome de Jesus, pelo privilégio de termos, através da Tua palavra, Senhor, trazido exemplos que nos leva, Senhor, a obedecer a Ti e trazer proteção para nossos lares, nossa família, nesse contexto tão difícil e desafiador. Que as Tuas bênçãos estejam sobre cada lar, sobre cada família, sobre a família da nossa cidade de Santa Rita, como também do nosso estado, do nosso Brasil. Que o Senhor governe os lares, os pais de família, as esposas, os filhos, como todo santo Deus. Pai querido e santo, somos gratos a Ti por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus continue protegendo a sua família e até o próximo programa, a Bíblia e a Família.